Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís e na aula de hoje nós vamos falar sobre doenças endêmicas. Segundo o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, as doenças endêmicas sempre acompanharam a humanidade e existem registros claros de ocorrências epidêmicas que remontam a Aristóteles 400 anos antes de Cristo. Grandes epidemias marcaram a história da humanidade. Podemos destacar entre elas a peste negra, os surtos de cólera, a tuberculose, que também foi chamada de peste branca, e a febre amarela. Mais recentemente, a gente pode citar a dengue, a AIDS, a leishmaniose visceral, a influenza, o Covid-19, que são todos exemplos de doenças infecciosas que o paciente tem uma grande probabilidade de evoluir para a morbimortalidade. Diferentes agentes, como protozoários, vírus e bactérias, são os responsáveis pelas endemias e epidemias mais relevantes em todo o mundo. As formas de transmissão desses agentes infecciosos também variam, podendo ocorrer por meio de contato respiratório, de forma direta, por fomites, que são objetos ou partículas contaminadas, por transmissão vetorial, podendo ser mosquitos, carrapatos, ou por meio de fezes, urinas contaminadas. Mesmo com a melhoria das condições socioeconômicas da população e o advento de vacinas e antimicrobianos ao longo do século XX, as doenças infecciosas são responsáveis anualmente por cerca de 10 milhões de óbitos no mundo e estão entre as principais causas de anos de vida perdidos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os países mais acometidos são aqueles denominados em desenvolvimento, que muitas vezes padecem simultaneamente de agravos transmissivos, agravos crônicos não transmissíveis e causas externas, que é denominado isso daí de tripla carga de doença. É muito comum ouvirmos os termos surto, endemia, epidemia e pandemia. Esses termos são usados para classificar uma doença e eles têm significados diferentes, não podendo ser considerados como sinônimos. Mas o que é o surto, né? Ele acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, porque acontece em regiões específicas, como por exemplo em um determinado bairro. A endemia, ela é classificada pelas doenças que ocorrem com frequência em uma região delimitada e se mantém restrita a ela. Popularmente se fala que é a doença típica daquele local. Então, o conceito, de endemia, ele não está relacionado com a quantidade de casos notificados em uma determinada região geográfica. Dessa forma, uma característica das endemias é manterem-se concentradas em uma região e não se espalharem para outros locais. A endemia também pode ser sazonal, tá? O que significa que ela não ocorre da mesma forma durante todo o ano, mas pode ser pronunciada em uma determinada época do ano. Por exemplo, a febre amarela e a malária, devido ao seu mosquito vetor ter preferência por locais úmidos e quentes, podem ser mais comum no verão do que em outras estações. Exemplos de doenças endêmicas são a febre amarela e a malária no norte do Brasil, tá? Então, quando viajamos para essas regiões que possuem doenças endêmicas, é recomendado a vacinação prévia, no caso dessas doenças terem já vacinas existentes no mercado. A epidemia é a classificação dada a doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham em um curto espaço de tempo para outros locais, causando um surto. O surto, como eu já expliquei, é caracterizado como o aumento rápido do número de casos de uma doença em uma determinada região, de forma não esperada pelas autoridades de saúde. Exemplos de doenças epidêmicas, pelas autoridades de saúde podem ser o ebola, que ocorreu na África Ocidental em 2014 e 2018,
a sífilis e o sarampo, que continuam acontecendo aqui no Brasil, tá? Entre outras. A epidemia pode acontecer em vários níveis. Então, é considerado epidemia municipal quando vários bairros acusam casos da doença. Uma epidemia estadual quando várias cidades daquele estado possuem notificação de novos casos. E, por fim, uma epidemia nacional quando várias regiões do país têm notificação de casos da doença. A história da humanidade foi marcada por algumas doenças epidêmicas, como a peste negra, a cólera e a gripe espanhola, que fizeram inúmeras vítimas. Recentemente, a sífilis passou a ser, uma epidemia aqui no Brasil, o que está relacionado, entre outros fatores, ao menor uso de preservativos nas relações sexuais, contribuindo para sua transmissão entre as pessoas. O sarampo e a poliomielite, que também é conhecido como paralisia infantil, são doenças que já estavam controladas no país, mas que infelizmente hoje constituem surtos, principalmente pela negligência, na vacinação das crianças. E aí a pandemia, ela é a classificação dada para as doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham por um ou mais continentes ou por todo o mundo. Então, a gente pode entender que a pandemia pode ser considerada quando atingiu todo o planeta, tá? E representa o cenário de maior gravidade. Exemplos de pandemia são, infelizmente, aí o novo coronavírus, a gripe A, que é a gripe suína, que em 2009 registrou vários casos aí nos continentes, em vários continentes, e a AIDS, que ainda ocorre, infelizmente, em todo o mundo. Então, visto a gravidade da pandemia, quando ocorrem alertas, se observa que as autoridades dos diversos países envolvidos se unem e adotam medidas preventivas com o objetivo de conter a expansão da doença. Atualmente, se considera que o risco da pandemia é maior do que antigamente, devido aí à facilidade de locomoção das pessoas, o que contribui para levar os agentes patogênicos, como o vírus, para diversas áreas do mundo todo em um curto espaço de tempo, que foi exatamente o que aconteceu com o novo coronavírus. As doenças pandêmicas, de modo geral, como a gente tem visto aí agora atualmente, tem como uma das suas principais características serem altamente contagiosas, o que permite a sua rápida propagação pelo mundo. O conceito de doença pandêmica inclui necessariamente ser infecciosa, tá? Assim, algumas doenças amplamente disseminadas pelo mundo, como o câncer, por exemplo, não devem ser consideradas pandêmicas. E a primeira patologia que a gente vai falar é sobre a dengue, tá? Que é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de apresentação, tá? Que pode ser a forma inaparente, a dengue clássica, a febre hemorrágica da dengue ou a síndrome do choque da dengue, podendo aí evoluir para o óbito. Considera-se a dengue um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, em que as condições socioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação do seu principal vetor, que é o Aedes aegypti. A dengue é hoje uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população em todos os estados, tá? Independente da classe social. Então, gente, apesar da proporção relativamente baixa de casos graves da doença, que é a febre hemorrágica, em termos de números absolutos, quando comparados aos casos de dengue clássica, esses devem ser vistos de forma especial, considerando suas altas taxas de letalidade e cuidados que essas formas demandam em relação aos pacientes. A principal espécie vetora aqui no Brasil é o Aedes aegypti, tá? Havendo também o Aedes albopictus, o qual não se tem até o momento comprovação de sua importância como transmissor dessa doença aqui no Brasil.
A transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito vetor, tá? O Aedes aegypti é originário da África e possui a cor escura, conforme essa foto aí, rajado aí como vocês estão vendo de branco nas patas e no corpo. Em relação ao tamanho do mosquito, ele é um pouco menor do que um pernilongo comum. No ciclo de vida, o Aedes apresenta 4 fases: o ovo, a larva, a pupa e o adulto. O mosquito adulto vive em média de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida, e em cada vez cerca de 100 ovos em locais com água limpa e parada. Um ovo do Aedes pode sobreviver por até 450 dias, que dá aproximadamente 1 ano e 2 meses. Mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco, ele pode sim se proliferar novamente se ele receber água naquele local. Então, se esse recipiente receber água novamente, o ovo volta a ficar ativo, podendo se transformar em larva, posteriormente em pupa e atingir a fase adulta depois de aproximadamente 2 ou 3 dias. Quando não encontra recipientes apropriados, que a gente chama dos criadouros, a fêmea do Aedes, em casos excepcionais, podem voar a grandes distâncias em busca de outros locais para depositar seus ovos. Nas habitações, o adulto do Aedes é encontrado normalmente em paredes, móveis, peças de roupas penduradas e mosquiteiros. Segundo a Fiocruz, para que a dengue ocorra de fato, são necessários 3 componentes: o vírus que causa a doença, o mosquito que transmite o vírus, chamado vetor da doença, e uma pessoa suscetível que nunca teve contato com o sorotipo de vírus que está sendo transmitido pelo vetor. Do ponto de vista do mosquito, é preciso esclarecer que o Aedes nem sempre é o vilão. Nem todos os mosquitos Aedes transmitem a doença, porque nem todos estão infectados com o vírus da dengue. Para que a transmissão da doença aconteça, é preciso que o vetor esteja infectado e infectivo, o que são coisas totalmente diferentes, tá? O mosquito fêmea, sim, gente, apenas a fêmea pica, já que somente a fêmea põe os seus ovos, né? E elas picam exatamente para amadurecer esses ovos. Então, o mosquito fêmea, ele se torna infectado quando suga o sangue de alguém doente no curto período em que essa pessoa tem várias partículas do vírus circulando em seu sangue. Nesse momento, o mosquito terá o vírus em seu estômago, mas ainda não será capaz de transmiti-lo. Entre 10 e 12 dias depois, mais ou menos, as partículas do vírus da dengue se disseminam pelo organismo do Aedes e se multiplicam. Então, eles vão invadir suas glândulas salivares e aí sim, nesse momento, o mosquito, no caso o mosquito fêmea, se torna infectivo e somente a partir daí poderá transmitir o vírus a outra pessoa. Ao mesmo tempo em que pica para sugar o sangue, o Aedes cospe saliva, que tem uma série de substâncias analgésicas e anticoagulantes, que o ajudam a não ser notado e a conseguir sugar o maior volume de sangue possível. Nesse processo, as partículas de vírus são injetadas na corrente sanguínea da pessoa, junto com a saliva do mosquito. Na prática, um percentual muito pequeno de Aedes aegypti está infectado com o vírus da dengue, tá? Em primeiro lugar, porque nem todas as fêmeas picam uma pessoa com vírus dengue. Em segundo lugar, porque nem todos os mosquitos que picam alguém com o vírus dengue, né, conseguem sobreviver até o momento em que se tornam infectivos e podem então começar a transmitir a doença. Quanto maior a longevidade média de uma população de mosquitos, maior a chance de que ela possua indivíduos que consigam se tornar infectivos. Ao mesmo tempo, quanto menor o esforço que as fêmeas fazem para colocar seus ovos,
maior a garantia de longevidade da população. O esforço das fêmeas do mosquito acontece em 2 momentos principais. Para procurar uma fonte de sangue, né, é necessário para amadurecer os seus ovos, e o segundo que é para depositar os seus ovos, que precisam do ambiente aquático para eclodir e se desenvolver para o estágio de larva, pupa e, finalmente, o mosquito. A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o dia para viabilizar a maturação dos ovos. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções, como uma pessoa sadia, tá? Nem em fontes de água e nem em fontes de alimento. O período de transmissão pode variar de 3 a 15 dias mais ou menos, sendo em média de 5 a 6 dias. O período de transmissibilidade da doença compreende em 2 ciclos, um intrínseco, que ocorre no ser humano, e o outro extrínseco, que vai ocorrer no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano, chamado período de viremia. O homem está apto a infectar o mosquito a partir do 1º dia antes do aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença. Existem 3 manifestações da doença, tá? A dengue clássica, que é conhecida como DC também, a gente tem aí a sigla DC. A febre hemorrágica da dengue, que é a FHD. E a síndrome do choque da dengue, que é a SCD. A dengue clássica tem como a febre o primeiro sintoma, sendo geralmente alta, por volta de 39 a 40 graus mais ou menos, com início abrupto, associado a cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, enxatema maculopapular, tá? E acompanhado ou não de coceira, né, de prurido. Também pode haver quadros diarreicos, vômitos, náuseas e anorexia. A doença tem duração média de 5 a 7 dias. O período de convalescência pode se estender de poucos dias a várias semanas, dependendo do grau de debilidade física causado pela doença. A febre hemorrágica da dengue, os sintomas iniciais são semelhantes ao da dengue clássica, né? Até o momento em que ocorre a defervescência, que a gente chama da febre, que vai ocorrer aí geralmente entre o 3º e o 7º dia de evolução da doença, vai aí ter um posterior agravamento do quadro, um aparecimento de manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas, além da trombocitopenia, né, e da perda de plasma também. A síndrome do choque da dengue ocorre nos casos mais graves da febre hemorrágica. O choque ocorre geralmente entre o 3º e o 7º dia da doença, frequentemente precedido por dor abdominal. O choque ocorre devido ao aumento aí da permeabilidade vascular, seguida de hemoconcentração e falência circulatória. A sua duração é curta e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas ou a recuperação rápida frente à terapia anti-choque oportuna e apropriada. Caracteriza-se essa síndrome por um pulso rápido e fraco, com diminuição da pressão do pulso e arterial e extremidades frias, pele pegajosa e agitação. Então, aí os sintomas gerais da dengue, né? Os principais sintomas gerais é a febre alta, acima de 38,5, as dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, o mal-estar, a falta de apetite, a dor de cabeça, as manchas vermelhas no corpo, tá? No entanto, gente, a infecção por dengue pode ser também assintomática, leve ou grave. Nesse último caso, pode até levar à mortalidade, infelizmente. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre, tá? A febre alta e de início rápido, que geralmente aí essa febre pode durar de 2 a 7 dias mais ou menos,
acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e dores na articulação, além de prostração, como eu já falei, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção, prurido aí na pele. A perda de peso, náuseas e vômitos também podem ser comuns. Em alguns casos, também pode apresentar essas manchas vermelhas na pele, aí, conforme está nessa foto e como eu já disse. Na fase febril inicial da dengue, pode ser difícil diferenciá-la, tá? A forma grave da doença vai incluir dor abdominal, como eu já mostrei, tá? Essa dor abdominal, ela pode ser muito intensa e contínua. O paciente também pode apresentar vômitos persistentes e sangramentos da mucosa. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar logo um serviço de saúde para o diagnóstico e tratamento adequado. Todos esses serviços são oferecidos de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS. E existem alguns sinais de alarme da dengue, então é importante aí, gente, a gente ficar atento a isso, tá? Paciente com dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen, vômitos persistentes, acumulação de líquidos, tá? Então aí uma ascite, um derrame pleural, um derrame do pericárdio, sangramento de mucosas ou qualquer outro tipo de hemorragia, aumento progressivo do hematócrito, queda abrupta das plaquetas, todos esses aí que eu citei agora são sinais de alarme da dengue. E como é feito o diagnóstico da dengue, né? O diagnóstico da dengue, ele pode ser um diagnóstico clínico e ele deve ser feito por um médico, tá? Ele é confirmado com exames laboratoriais de sorologia, de biologia molecular e isolamento viral, ou pode ser também confirmado com teste rápido durante a triagem desse paciente. A sorologia, gente, é feita pela técnica MAC-ELISA, tá? Ou por PCR ou isolamento viral e o teste rápido, como eu já falei. Todos os exames estão disponíveis no SUS e, em caso de confirmação da doença, a notificação deve ser feita ao Ministério da Saúde em até 24 horas. E vocês podem se perguntar, como é feito aí o tratamento? Não existe tratamento específico para dengue, mas em caso de suspeita é fundamental procurar logo um profissional da saúde para o correto diagnóstico. A assistência em saúde, ela vai ser feita para aliviar os sintomas desse paciente, tá? E entre as formas de tratamento, a gente pode citar o repouso, ingerir bastante líquido. Essa hidratação pode ser por via oral realmente, tá? Ou seja, ingerir pela boca a água, ou por via intravenosa, como por exemplo o uso de soro. Não tomar medicamento por conta própria, isso é muito importante também. E o tratamento, ele é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso. Então, gente, várias políticas públicas de saúde aí já foram feitas. É muito debatido em relação à prevenção da dengue, mas não custa lembrar, tá? Visto que a dengue, ela sempre vai estar aí, principalmente no período chuvoso. Então, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de planta, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo, gente, em recipientes pequenos, como tampas de garrafa. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, tá? Que é quando os mosquitos são mais ativos. Essas roupas que podem minimizar a exposição da pele, elas propiciam alguma proteção às picadas e podem ser uma medida adotada, tá? Principalmente durante aí os surtos da dengue. Os repelentes e os inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como os bebês, as pessoas acamadas, os trabalhadores noturnos. E aí a gente vai falar um pouquinho da situação epidemiológica da dengue, né? O Brasil, gente, registrou mais de 1.400.000 casos de dengue até o dia 24 de agosto de 2019.
número que representa um aumento de 7 vezes em relação ao verificado no mesmo período do ano de 2018, de acordo, né, com os dados do Ministério da Saúde. Em índices percentuais, a variação foi de 599,5%. O total de mortes confirmadas devido à infecção no ano de 2019 chegou a 591. Em 2018, o número foi pouco mais de um terço disso, com 160 casos confirmados de morte por dengue. Entre os estados, o maior número de casos foi registrado em Minas Gerais, seguido por São Paulo, né? Os dois estados juntos concentram 63% de todos os registrados da doença. Goiânia, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul também se destacam na sequência do alto número de casos de dengue registrados. Antes do final, né, de 2019, antes do final do ano 2019, já era o quarto ano com mais mortes por dengue desde 1998, com 591 óbitos confirmados. O ano fica atrás de 2015, né, que teve um recorde aí de 986 casos, 2016, que teve 701 casos, e 2013, que teve 674 casos. A incidência da doença varia de forma cíclica, por conta da resistência criada contra o vírus. Isso faz com que se diminua em alguns anos o número de casos registrados e se aumente nos seguintes com a inserção, né, de um novo sorotipo da dengue. A próxima doença que a gente vai falar é a leishmaniose visceral, que é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagas. O ciclo evolutivo apresenta duas formas: a martigota, que é obrigatoriamente um parasita intracelular em mamíferos, e o promastigota, presente no tubo digestivo do inseto transmissor. A leishmaniose visceral é conhecida como calazar, esplenomegalia tropical e febre dum-dum. Ela é uma zoonose, né, de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar ao óbito até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomínio e conhecido popularmente como mosquito palha, mosquito asa dura, tatuquiras, berigui, dentre outros. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é o Lutisomia longipalpis. Gente, olha só, a fotinho aí do inseto, né? Eles são pequenos e tem como característica a coloração amarelada ou de cor palha. E em posição de repouso, as suas asas permanecem eretas e semiabertas, conforme a gente vê aí na fotinho. O ciclo biológico do vetor ocorre no ambiente terrestre e passa por 4 fases: o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Vocês veem aí que é muito similar, né, muito semelhante ao do Aedes aegypti, que a gente já discutiu. Desenvolve-se em locais úmidos, sombreados e ricos em matéria orgânica, como folhas, frutos, fezes de animais e outros entulhos que podem favorecer a umidade do solo. O desenvolvimento do ovo, a fase adulta, ocorre em cerca de 30 dias. As formas adultas abrigam-se nos mesmos locais dos criadouros e em anexos peridomiciliares, né, que a gente chama, principalmente em abrigos de animais domésticos. Então, tem que ter muito cuidado. Somente as fêmeas se alimentam de sangue, pois necessitam do sangue para desenvolver os seus ovos, o que justifica aí, né, o fato de sugarem uma ampla variedade de animais vertebrados. A alimentação é predominantemente noturna, diferente da dengue, né, do Aedes aegypti, que a alimentação é no período diurno. Tanto o macho quanto a fêmea tendem a não se afastar muito dos seus criadouros ou dos locais de abrigo, podendo se deslocar até cerca de 1 quilômetro, com a expressiva maioria, né,
não indo além dos seus 250 metros. As raposas e os marsupiais têm sido incriminados como reservatórios silvestres. No ambiente urbano, o cão é a principal fonte de infecção para o vetor, podendo desenvolver os sintomas da doença, que são emagrecimento, queda de pelo, crescimento e deformação das unhas, paralisia de membros posteriores, desnutrição, entre outros. E quais os sintomas da leishmaniose visceral? Os principais sintomas dessa doença, né, que é uma doença infecciosa sistêmica, são febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia, entre outros. E como a leishmaniose visceral é transmitida, tá? Gente, a leishmaniose visceral ela é transmitida por meio da picada de insetos, como eu já disse, conhecido popularmente como mosquito palha, asadura, tatuquira, birigui, entre outros. Esses insetos são pequenos e têm como característica, como eu também já falei, a coloração amarelada ou de cor palha. E em posição de repouso, também eu já disse, suas asas vão permanecer eretas e semiabertas. A transmissão acontece quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam um homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagas, que, como eu já falei também, é o causador aí da leishmaniose visceral. E como é feito o diagnóstico da leishmaniose visceral? Ele pode ser realizado por meio de técnicas imunológicas, e parasitológicas. Pode ser feito o diagnóstico imunológico, né, baseando na detecção de anticorpos anti-leishmania. Existem diversas provas que podem ser utilizadas no diagnóstico da leishmaniose visceral. E dentre elas, podemos citar duas técnicas disponibilizadas pelo SUS: a reação imunofluorescência indireta e o teste rápido imunocromatográfico. É importante, gente, ressaltar que títulos, né, que são os anticorpos variáveis nos exames sorológicos, podem persistir por motivos, eles podem persistir aí positivos por um longo período, mesmo após esse paciente já ter realizado todo o tratamento. O diagnóstico parasitológico é o diagnóstico de certeza feito pelo encontro de formas amastigotas do parasita em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea, tá? Por ser um procedimento mais seguro. É necessário examinar o material aspirado de acordo com essa sequência aí: exame direto, tá? Isolamento em meio de cultura, no caso, isolamento in vitro, né? Isolamento de animais suscetíveis in vivo, bem como novos métodos de diagnóstico, Outras amostras biológicas podem ser também utilizadas, tais como linfonodo ou baço, tá? Esse último deve ser realizado em ambiente hospitalar e em condições cirúrgicas. E como é feito o tratamento da leishmaniose visceral? Então, a leishmaniose, apesar de grave, ela tem tratamento para os humanos. E esse tratamento é gratuito e está disponível na rede do SUS. Os medicamentos utilizados atualmente para tratar a leishmaniose visceral não eliminam por completo o parasita nas pessoas e nos cães. No entanto, gente, no Brasil, é importante que vocês saibam, o homem não tem importância como reservatório, tá? Ao contrário do cão, que é o principal reservatório do parasita em área urbana. Nos cães, o tratamento pode até resultar aí no desaparecimento dos sinais clínicos,
mas infelizmente eles continuam como fontes de infecção para o vetor e, portanto, eles acabam sendo um risco, né? Esses cãezinhos que foram infectados, eles acabam sendo um risco para a saúde da população humana e canina. E aí a gente vê a distribuição da leishmaniose visceral no Brasil e no mundo, tá? Então, a leishmaniose visceral no Brasil e no mundo, né, ela é endêmica em 76 países e no continente americano ela está descrita em pelo menos 12. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. Em 1913, é descrito o primeiro caso em necropsia de paciente oriundo de Boa Esperança, no Mato Grosso. Em 1934, 41 foram identificados, 41 casos aí foram identificados em lâminas de viscerotomias praticadas post-mortem, né, que eles chamam, em indivíduos oriundos das regiões Norte e Nordeste, com suspeita aí de febre amarela. A doença, desde então, vem sendo descrita em vários municípios, apresentando mudanças importantes no padrão de transmissão, inicialmente predominando em ambientes silvestres e rurais e mais recentemente em centros urbanos. Em média, cerca de 3.500 casos são registrados anualmente de leishmaniose visceral e o coeficiente de incidência é de 2 casos por 100 mil habitantes. Nos últimos anos, a letalidade vem aumentando gradativamente, passando de 3,1% em 2000 para 7,1% em 2012. E como prevenir a leishmaniose visceral, gente? A prevenção da leishmaniose visceral vai ocorrer por meio do combate também ao inseto transmissor, assim como o da dengue. Então, é possível mantê-lo longe, especialmente com o apoio da população, no que diz respeito à higiene ambiental. Essa limpeza deve ser feita por meio de limpeza periódica dos quintais, retirada da matéria orgânica em decomposição, então retirar aí dos quintais folhas, frutos, fezes de animais e outros entulhos que vão favorecer a umidade do solo, tá? Que são locais onde os mosquitos, podem se desenvolver. Destino adequado do lixo orgânico a fim de impedir o desenvolvimento das larvas dos mosquitos, limpeza dos abrigos de animais domésticos, além da manutenção de animais domésticos distantes do domicílio, especialmente durante a noite, a fim de reduzir a atração desses mosquitos, né, para dentro do domicílio. O uso de inseticida aplicado nas paredes dos domicílios e abrigos de animais, tá? No entanto, a indicação é apenas para as áreas com elevados números de casos, tá, gente? Como municípios de transmissão intensa, que tem aí uma média de casos humanos nos últimos 3 anos acima de 4,4. Ou moderada, né? Média de casos humanos dos últimos 3 anos acima de 2,4, ou insulto realmente no momento de leishmaniose visceral. E agora a gente vai falar um pouquinho da febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores e possui 2 ciclos de transmissão: o silvestre, que é quando há transmissão em área rural ou de floresta, e o urbano, né, que é quando acontece nas cidades. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial disseminação em áreas urbanas infestados pelo mosquito Aedes aegypti. E olha o mosquitinho aí de novo. É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito, tanto morte de primata não humano, quanto casos humanos com sintomas compatíveis, deve ser prontamente comunicado em até 24 horas após a suspeita inicial às autoridades locais competentes pela via mais rápida, telefone, fax, e-mail, etc.
Às autoridades estaduais de saúde cabe a notificar os eventos de febre amarela suspeitas ao Ministério da Saúde. Atualmente, gente, a febre amarela silvestre é uma doença endêmica no Brasil, tá? Na região amazônica. Na região extra-amazônica, períodos epidêmicos são registrados ocasionalmente, caracterizando aí a reemergência do vírus no país. O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidido entre dezembro e maio, e com surtos que ocorrem com periodicidade irregular, quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão, elevadas temperaturas e pluviosidades, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, presença de indivíduos suscetíveis, baixas coberturas de vacina, eventualmente novas linhagens aí do vírus, tá? Podendo se dispersar para além dos limites da área endêmica e atingir estados das regiões centrais. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus, transmitido por mosquito pertencente às Aedes, tá? Principalmente aí o Aedes aegypti, que também é responsável por transmitir a dengue, que eu já citei, a zika, a chikungunya, tá? E outra espécie da febre amarela é o Aemogogus. As diferentes espécies de mosquito vivem em diferentes habitats, tá? O que determina 3 tipos de ciclos de transmissão. A febre amarela silvestre, aí, ó, a selvática, tá? Que ocorre nas florestas tropicais. Os macacos, que são os principais reservatórios da febre amarela, eles vão ser picados por mosquitos selvagens que passam o vírus para outros macacos. Ocasionalmente, seres humanos que trabalham ou que viajam para a floresta são picados por mosquitos infectados e aí podem desenvolver a doença. Outro tipo é a febre amarela intermediária. Nesse tipo de transmissão, os mosquitos semidomésticos, ou seja, aqueles que se reproduzem tanto na natureza quanto em torno das famílias, eles vão infectar tanto macaco quanto pessoas. Esse tipo é o mais comum de surto na África. E a febre amarela urbana, tá? Que ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas com grande presença de mosquito e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Gente, uma coisa muito importante, tá? Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra. O macaco também não transmite a doença. É imprescindível a presença do mosquito infectado agindo como vetor para que haja essa transmissão da febre amarela. Então, sobre os sintomas aí da febre amarela. Geralmente, quem contrai o vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos, tá? As primeiras manifestações da doença são repentinas. Então, aí, como eu citei, febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca mais ou menos de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara. Só uma pequena proporção de pacientes que contraem o vírus desenvolve esses sintomas mais graves e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, até mais ou menos uns 2 dias. A pessoa infectada pode apresentar insuficiência hepática e renal, tá? Icterícia, que é aí os olhos, né, e a pele amarelada, manifestações hemorrágicas e cansaço, sintomas que podem resultar em morte num período de 7 a 10 dias. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra o vírus, o que quer dizer que depois de recuperado, esse paciente ele não vai mais ser suscetível à doença. Gente, então a febre amarela, ela é difícil de diagnosticar, tá? E o diagnóstico muitas vezes é baseado nas características clínicas do paciente,
nos locais e nas datas de viagens, tá? Então, se o paciente é de um país ou de uma área não endêmica. Nas atividades desse paciente e na história epidemiológica do local onde a presumida infecção apareceu. Geralmente, o diagnóstico por laboratório é realizado por meio de testes para detecção de anticorpos específicos. Às vezes, o vírus pode ser encontrado aí em amostras de sangue coletadas no estágio ainda inicial da doença. Os resultados dos testes estão normalmente disponíveis entre 4 e 14 dias após o recebimento da amostra. Então, em relação ao tratamento e à prevenção da febre amarela, assim como os outros, não há um medicamento antiviral específico para a febre amarela, mas tratamentos contra a desidratação, febre e falência do fígado e do rim trazem melhoras para o estado geral aí desse paciente. A febre amarela pode ser prevenida por uma vacina extremamente eficaz, segura e acessível, que produz imunidade em 99% das pessoas vacinadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma única dose da vacina é suficiente para conferir imunidade sustentada e proteção ao longo da vida. No Brasil, aqui o Ministério da Saúde recomenda 2 doses, tá, gente? Mas as especificações aí podem variar. Em áreas de alto risco, onde há pouca cobertura vacinal, o reconhecimento imediato e o controle de possíveis surtos por meio de imunização em massa são essenciais para prevenir uma epidemia. Na transmissão urbana da febre amarela, a prevenção deve ser feita evitando a disseminação aí do Aedes aegypti. Então, aquela figura ali que eu mostrei para vocês de prevenção da dengue, da mesma forma, visto que é o mesmo mosquito, tá? Os mosquitos se reproduzem em água limpa e se proliferam dentro dos domicílios e suas adjacências. Então, qualquer recipiente com água limpa e parada, como caixa d'água, lata e pneu, são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito deposite os seus ovos. Vocês já viram isso. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. E sobre a situação epidemiológica da febre amarela. Processos de emergências do vírus da febre amarela produziram importante impacto na saúde pública, representado pelos mais extensos surtos em humanos e em primatas não humanos pela doença das últimas décadas, sendo que os mais recentes ocorreram entre 1998 e 2003, nas regiões norte, sendo que no Pará, ocorreram nos anos de 98 e 99. No Sudeste, em Minas Gerais, nos anos de 2002 e 2003, e no Sul, que ocorreu maior índice no Rio Grande do Sul, ocorreu aí no ano de 2002 e 2003. E entre 2007 e 2009, ocorreram na região Norte e Centro-Oeste, que foram aí nos anos de 2007 e 2008. Sudeste ocorreu em São Paulo nos anos de 2008 e 2009. E no Sul ocorreram no Paraná, Rio Grande do Sul, nos anos de 2008 e 2009. Então, gente, o período anual de monitoramento da febre amarela inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte, de modo que os processos de transmissão que irrompem durante os períodos sazonais, que é de dezembro a maio, possam ser analisados à luz das especificidades de cada evento. De tempos em tempos, a febre amarela silvestre reemerge aí no Brasil, produzindo surtos de magnitude e extensão variáveis. Após a extensão da área de circulação viral ocorrida entre 2007 e 2009, quando o vírus atingiu as regiões sudeste e sul do país e causou mais de 100 casos da doença, com letalidade de 51%, a reemergência do vírus no centro-oeste brasileiro volta a causar preocupação, tá? No período de 2014, mais ou menos, de monitoramento de 2014 e 2015, a reemergência do vírus da febre amarela foi registrado além dos limites da área considerada endêmica, que no caso é a região amazônica.
manifestando por epizootias, né, em primatas não humanos, confirmados por critério laboratorial. Novos registros de epizooties e casos de humanos isolados na região centro-oeste, no caso Goiânia, Minas Gerais e São Paulo, demonstraram o avanço da área de circulação do vírus, novamente aí percorrendo os caminhos de dispersão nos sentidos sul e leste do país, aproximando-se de grandes regiões metropolitanas densamente povoadas, com população não vacinada e infestada por Aedes aegypti. Então, gente, é importante ressaltar que toda essa expansão da circulação do vírus está associada à ocorrência do ciclo silvestre da doença, não havendo nenhum indício da sua urbanização. E aí, mais recentemente, no período de 2017 e 2018, foi registrado um dos eventos mais expressivos da história da febre amarela no Brasil. A dispersão do vírus alcançou a costa leste brasileira, na região da biomata atlântica, que abriga uma ampla diversidade de primatas não humanos e de potenciais vetores silvestres, e onde o vírus não era registrado há décadas, tá? Em 2017, após a redução, né, da incidência da doença no inverno, a retomada da transmissão do vírus tem sido observada em regiões afetadas durante o final do último surto, que foi de 2016 e 2017, indicando um potencial para dispersar para outras áreas sem histórico de circulação do vírus e com população de mosquitos silvestres aí de macacos, né, de primatas não humanos. Nesse sentido, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde iniciou em novembro de 2017 um monitoramento sazonal da febre amarela, no qual vem publicando boletins semanais com autorização dos casos humanos e de primatas não humanos notificados em todo o país. E agora a gente vai falar sobre a influenza, que é uma infecção viral aguda no sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. O indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, aí apresentar também de forma grave. A infecção aguda das vias aéreas que cursa com quadro, né, febril, a temperatura geralmente aí é acima de 37,8, apresenta também uma curva térmica, usualmente declinando após 2 ou 3 dias mais ou menos e normalizando em torno do 6º dia de evolução. A febre, gente, geralmente é mais acentuada nas crianças, tá? E os demais sintomas e sinais são habitualmente de aparecimento súbito. Então, eu vou citar aqui alguns sinais e sintomas da influenza: calafrios, mal-estar, cefaleia, mialgia, dor de garganta, artralgia, a prostração, a rinorreia, uma tosse seca, tá? E podem também estar presentes a diarreia, o vômito, a fadiga, a rouquidão desse paciente, uma hiperemia conjuntival. É importante notar que nem todas as pessoas com gripe observarão a febre. O vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. E existem 3 tipos de vírus influenza: o A, o B e o C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias leves, brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com as epidemias. O influenza A e B já são responsáveis por epidemias sazonais, sendo que o vírus influenza A é responsável pelas grandes pandemias. Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, hipertensão, podem possuir um risco maior de desenvolver complicações aí devido à influenza. A vacinação é considerada a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. E aí a gente vai falar agora sobre a leptospirose,
que é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta da urina de animais, principalmente dos ratos, tá? Infectados pela bactéria Leptospira. A sua penetração ocorre através da pele com lesões, tá? A pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou também através das mucosas. O período de incubação, né, ou seja, o tempo entre a infecção da doença até o momento em que a pessoa leva para manifestar os sintomas pode variar de 1 a 30 dias, mas normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a essas situações de risco que eu já citei. As manifestações clínicas podem variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros mais graves, associados a manifestações fulminantes. São divididos em duas fases, fase precoce e a fase tardia. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco da letalidade, tá? Que pode chegar a 40% nos casos mais graves. A sua ocorrência, gente, está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. E algo muito importante, as inundações, elas propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando aí a ocorrência de surtos da leptospirose. E quais são os sintomas da leptospirose, né? Os principais da fase precoce são a febre, a dor de cabeça, a dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas, vômitos, podem ocorrer também diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse. E mais raramente podem manifestar também o enxatema, um aumento do fígado ou do baço, o aumento de linfonodos e sulfasão conjuntival também pode acontecer. Em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para a manifestação clínica mais grave, que normalmente se inicia após a primeira semana da doença. Nessas formas mais graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Well, tá? É caracterizada pela tríade de icterícia. Então, uma tonalidade alaranjada muito intensa, uma icterícia rubínica, tá? Insuficiência renal e hemorragia, mais comumente a pulmonar. E pode sim haver necessidade de internação hospitalar. Então, quais as complicações da leptospirose? Insuficiência renal aguda, tá? Não oligúrica e hipocalêmica, tá? Insuficiência renal oligúrica por azotemia pré-renal, necrose tubular aguda, miocardite, podendo estar acompanhada ou não de choque e arritmia por distúrbio eletrolítico, pancreatite, anemia, distúrbios neurológicos, tá? Então, o paciente ele pode apresentar confusão, delírio, alucinação e sinais de irritação, meningia. Então, gente, a leptospirose é uma causa relativamente frequente de meningite asséptica, tá? Raramente ocorre encefalite, paralisias focais, esparticidade, nistagmo, né? Convulsões, distúrbios visuais de origem central, neurite periférica, paralisia de nervos cranianos, radiculite, a síndrome de Guillain-Barré e mielite. E como é feito o diagnóstico da leptospirose? Então, através de diagnósticos laboratoriais, né? Então, exames específicos, o método laboratorial da escolha depende da fase evolutiva que se encontra o paciente. Então, se tiver numa fase precoce, faz o exame direto, a cultura e a detecção do DNA pela reação em cadeia da polimerase, tá? Que é o PCR. E na fase tardia faz também a cultura, o método ELISA-IgM e a microaglutinação, que é o MAT, tá? Esses exames eles devem ser realizados pelos LACENS,
que são pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, então são exames de graça. E existem também os exames inespecíficos, que são o hemograma, bioquímica, então avalia a ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, CPK. Pode ser feito aí também a radiografia do tórax, o eletrocardiograma e a gasometria arterial. E como é feito o tratamento da leptospirose? Então, para casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação, gente, nunca é indicada. Então, se esse paciente suspeita da doença, a recomendação é procurar logo um serviço de saúde e relatar o contato com a exposição de risco. Antibiótico terapia está indicada em qualquer período da doença, mas a sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Na fase precoce, geralmente são utilizados alguns antibióticos aí, como o doxiciclina, o amoxicilina. Para a fase mais tardia, utiliza a penicilina cristalina, penicilina G cristalina, ampicilina, cefotaxima, entre outros. As medidas terapêuticas de suporte devem ser iniciadas precocemente, tá? Com o objetivo de evitar complicações, principalmente as renais, e evitar também o óbito. Então, gente, no Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tá? Tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes aí associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. Algumas profissões facilitam também o contato com a leptospirose, tá? Com os leptospiras, como trabalhadores de limpeza e desentupimento de esgoto, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, militares e bombeiros, dentre outros profissionais. Contudo, gente, a maior parte dos casos ainda ocorre entre as pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária inadequada e expostas à urina desses roedores. Existem registros de leptospirose em todas as unidades da federação, com o maior número de casos na região sul e sudeste. A doença apresenta uma letalidade média de 9%. E entre os casos confirmados, o sexo masculino, com faixa etária entre 20 e 49 anos, estão entre os mais atingidos, embora não exista uma predisposição de gênero ou de idade para contrair a infecção. Quanto às características do local provável da infecção, a maioria, como eu já falei, ocorre em área urbana em ambiente domiciliar. E como prevenir a leptospirose, né? Então, é necessário adotar algumas medidas como obra de saneamento básico, tá? Então, drenagem de águas paradas, suspeitas de contaminação, rede de coleta e abastecimento de água, construção e manutenção de galerias aí de esgoto e águas pluviais, coleta e tratamento de lixo e esgoto, limpeza e canalização, né, dos córregos, melhorias nas habitações humanas e controle dos roedores, tá? Evitar também o contato com água ou lama de enchentes e impedir que crianças nadem ou brinquem nessas águas, gente. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha para as suas proteções. A água sanitária, então, o hipoclorito sódio aí a 2,5%, mata as leptospiras e deve ser utilizado para desinfetar reservatório de águas. Então, 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água do reservatório. Para limpeza e desinfecção de locais e objetos que entraram em contato com água ou lama contaminada, a orientação é diluir 2 xícaras de chá, mais ou menos uns 400 ml, de água sanitária para um balde de 20 litros de água e deixa agir por 15 minutos.
e fazer aí o controle dos roedores, né? Um acondicionamento e um destino adequado do lixo, armazenamento apropriado dos alimentos, uma desinfecção e vedação das caixas d'água, vedação de frestas e aberturas em portas e paredes, o uso de raticida, tá? Raticidas, fazer aí uma desratização. Eles devem ser feitos por técnicos devidamente capacitados.